E na questão de small caps, você fala bastante, acompanha bastante, o que você vê de perspectiva, o que você tá de olho hoje em dia? Cara, primeiro, fazendo um disclaimer aqui, small cap, eu adoro, amo e invisto pra caramba em small cap. Só que não é todo investidor que talvez, por exemplo, o brasileiro tá preparado para investir em bolsa? Não. Até acho que é uma crítica que eu faço publicamente. O Nubank, quando veio com aquele programa lá de, como é que era? Do pedacinho? No sócio, né? Enfim. Foi justamente a minha crítica. Eu falei assim, pô, essa galera que vai virar acionista, eles não sabem nem o que é uma ação, né? Não sei quanto que foi, mas 5 milhões de pessoas. Não acho que essas pessoas estão educadamente preparadas para virarem sócios do Nubank, né? Então, no Brasil também, acho que uma parte dos brasileiros ainda não estão preparados. A gente precisa mais trabalhos como o de vocês para educar o brasileiro. Falar assim, ó, o que é ser sócio? O que é correr risco, né? O que é ser empresário, investidor? Então, é um pouco disso. E aí, a segunda derivada é o que é ser sócio de uma empresa pequena, né? Uma empresa que tem risco de liquidez, né? Risco de mercado, enfim. Fora os riscos do próprio negócio dela, né? Teoricamente, isso, olhando estudos lá fora, né? Teoricamente, essas ações, em algum momento, elas têm que compensar esse risco adicional. Então, teoricamente, em momentos de alta, né? Pegando os Estados Unidos, no Brasil acontece também em alguns ciclos, elas sobem mais porque elas estão compensando o risco que você está correndo. Sim. Certo? Então, isso tudo na teoria. Na prática, tem ação que pode cair, não subir mais, tem empresa que pode realmente precificar, subir muito mais, enfim. Porque é a mesma coisa, a gente brinca assim, é a mesma coisa que comprar um jogador da base, né? Você vai lá na base, né? Seleciona um jogador ali que tá com 15, 16 anos e fala, pô, eu quero o passe desse moleque quando fizer 18 anos, vai explodir, né? Então tem cara que pode virar Neymar e fala... E às vezes até justamente isso, é um portfólio, né? Às vezes uma ação ali, você garante... Sim, compensa várias outras que você não deram errou. certo, que não andou. Então eu gosto... E tem empresas mid, small caps no Brasil que são líderes de mercado, são grandes, né? São fortes. Pegar o caso aqui que a gente está falando muito do Rio Grande do Sul, agora por conta do desastre, né? Mas, pô, pegar a Marco Polo e a Randon, né? As duas são líderes nos seus mercados, são gigantes empresas. Para a nossa bolsa, elas são small caps, né? Bancos, por exemplo, empresa de seguros, enfim, tem um monte de empresa muito boa. Mas muito você vê forte. que não é para todo mundo, então. É para o investidor que já é mais experiente, tá entendendo melhor o mercado que ele tá entrando. Fora que tem falei um palavrão aqui, né? Não, tá aqui à vontade. O foda é que tem uns caras que escutam essas mid small. E se a gente pegar um valuation, pô, tem small que pode subir 300% e não ficar caro, né? Assim, pelo valuation. Não quer dizer que vai subir. E tem umas que até sobem, né? Só que aí o que o cara faz? O cara nunca foi de bolsa. Aí o cara chega, vê esse corte e aí o cara monta uma carteira só de small. Porra, aí o cara tem lá essa, cara. Se você pega um ciclo de baixa da curva de juros abrindo, essa carteira aqui, o Ibovespa caiu 3. Essa carteira aqui não vai cair 3, a carteira vai cair 20, provavelmente, né? Aí o cara vai falar, pô, mas como assim? Você não falou que tinha upside e tal, que tinha um potencial de valorização? Risco, isso aqui chama risco de mercado. A empresa pode ser que não tenha mudado nada. É risco de mercado. Tem papel ali, eu costumo pegar uns filtros de papel que negociam até pelo menos R$1 milhão por dia. Mas tem papel que negocia 500 mil, menos até, por dia, né? Então qualquer coisinha que acontece já movimenta muito o preço para cima e para baixo também, né? Se você entrar comprando lá com a sua grana lá, você compra o mercado inteiro, né? Sim, você limpa o book inteiro de oferta. Você fala, cara, eu fiz o dia, né? Hoje só uma corretora operou lá, né? Então é um pouco disso, né? Então tem que olhar. Porque o que acontece? Essas empresas, elas estão geralmente, algumas delas estão passando uma fase de crescimento. Elas não estão numa fase ainda madura, né? Quando elas estão em fase de crescimento, às vezes pode ser fluxo de caixa negativo, às vezes elas estão consumindo caixa, né? Ou elas estão lançando produtos, mas elas não estão ainda num estágio ainda de maturidade. Mas são nesses momentos que elas estão num ramp-up. Ou estão passando por algum turnaround. Acho que o grande caso que aconteceu comigo nos últimos 10 anos, a gente estava conversando aqui anteriormente, é o caso da Taurus, né? A Taurus, ela teve um processo de reestruturação gigante, demorou... Para começar o processo, na minha visão, demorou uns 5 anos, pra vocês entenderem. Depois piorou muito e depois melhorou absurdamente. Então, quem comprou... Eu comprei aqui, né? Aí eu comprei... na verdade, foi um ciclo meio assim, né? Meio um J, assim, né? Mas quem comprou aqui, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, depois ganhou muito. Mas quem ganhou aqui, ganhou muito. Que foram quem? Quase ninguém, né?
Aí a galera lembra só dessa galera aqui. Bom, não, eu tô num papel aqui, se eu olhar num gráfico, beleza, numa linha eu tô assim, mas eu fiz tudo isso no caminho, né? Ganhei, perdi, ganhei, perdi. No net até que esse caso foi bem bom, né? Mas tem uma chance muito grande de você entrar num papel, ganhar 10% e depois passa 2, 3 meses e tá perdendo 40%, né? Depois ele recupera, sobe 100, enfim. No net te dá um retorno uma taxa interna de retorno de 30, 40, espetacular, né? Então é um pouco disso desses cases, né? E às vezes é algum trigger assim de M&A, de fechamento de capital ou de resultado da companhia, né? Isso a gente tem que estar muito... Que é um pouco do meu trabalho. O que eu faço todos os dias? Eu fico muito pouco no escritório e vou muito para dentro das operações. Então, eu saio um resultado e falo assim, eu ligo para o CFO e falo, cara, eu estou indo aí. Eu preciso entender o que está acontecendo. Pro bem e pro mal. Me explica o que vai acontecer, o que aconteceu, o porquê desse resultado, o que é a expectativa. Tá realmente por dentro da empresa para conseguir se posicionar melhor, né? Aquele analista chato, né? É um pouco dessa visão. E mid small, eu consigo gerar uma opinião diferente, né? Por exemplo, vocês perguntaram para mim, Banco Brasil. Cara, minha opinião do Banco Brasil, na verdade, não é nem minha opinião, é a opinião do mercado, né? E na verdade, disponível para todo mundo vê a mesma coisa. E a opinião, na verdade, eles passam guidance, né? O Banco Brasil, né? Então tá lá. Ele vai... Marco, como é que você chegou em 37 bi de lucro? É porque o banco me falou, tá lá, né? É um fato relevante, não é minha opinião. É a opinião do banco, né? Agora, quando você fala assim, pô, esse banco... Até hoje saiu o resultado do Pine, né? É um call nosso. Como é que eu cheguei naquele número? É porque é um número nosso. Eu bati com o banco, falei, dá para chegar nesse número e tal, cara, mas é esse número aqui, né? Então o banco não passa gás, não tem ninguém projetando esse número. Aí é uma opinião minha, né? Foi tu que foi lá e conversou e chegou nessa... nessa projeção. Né? Até saiu hoje, foi 60, por exemplo, veio 63 milhões e eu esperava 55. Pô, falei pra galera, veio 55. Então provavelmente o ano vai ser melhor do que a gente tá estimando para esse ano. E pra Taurus, o que você vê então? Teve um resultado, acho que o maior resultado foi em 2022, chegou 23 agora, veio com resultado abaixo, muita gente tá insegura, o que vai acontecer? Tem a questão também da política do Brasil que acaba atrapalhando um pouco, mas grande parte da receita, acho que a maior vem de fora também, né? Eles tiveram assim, olhando para os últimos 5 anos, 4 anos, e aí não tem nada a ver com a pandemia, mas a pandemia também ajudou esse call. Uma demanda absurda por armas nos Estados Unidos. Aí a pandemia teve um efeito pandêmico, porque lá nos Estados Unidos é a população civil, né, que compra, que é o principal mercado deles, são armas leves. E lá tem um efeito de consumo mesmo, né? Então, assim, numa sensação de pandemia, você fala, pô, tô passando por um momento aqui de crise, de sensação de insegurança, eu vou me armar, né? Em casa. Então, por vários efeitos. Tivemos aqueles problemas sociais também, tivemos vários triggers ali, né? E aí, como você falou, a gente teve 2 anos muito bons, e tivemos um ano... Aí você foi educado, né? Mas tivemos um ano horroroso na Taurus de 2023. Basicamente, só para fazer uma continha, o que eles fizeram um ano de EBITDA no 2023 foi um trimestre lá dos melhores períodos. Né? Então, assim, o inverso é verdadeiro. Né? E por vários fatores. Os Estados Unidos piorou, aqui no Brasil zerou, né? Porque a gente não tinha legislação aqui no Brasil. Lula entrou e falou assim, ó, para todas as vendas, enquanto a gente vai fazer uma nova legislação. Só que levou um ano para fazer a nova legislação, para aprovar. Então agora que eles vão começar a fazer as novas entregas aqui no Brasil em termos de nova legislação, só que o Brasil é relativamente pequeno o mercado para isso. O mercado lá fora está começando a melhorar. Aí esse ano tem eleições, é um ano de eleição, geralmente é um ano que demanda mais armas. Aqui no Brasil volta um pouco, não nesse tri, mas já no próximo tri. E eles têm várias avenidas de crescimento, né? Tem Índia, tem Arábia Saudita, tem outros mercados internacionais, né? Só que hoje a empresa ela está extremamente equalizada em termos de estrutura de capital, porque lá em 2013, 14, a grande bucha era dívida. A empresa vai quebrar porque não consegue gerar caixa para pagar juros. Né? Resolvendo isso, que elas conseguiram resolver nos últimos 4, 5 anos, agora a empresa fala assim, mas eu gerei menos EBITDA. Tudo bem, mas a companhia ainda continua gerando caixa, continua estrutura de capital super confortável, né? Até um dos assuntos que todo mundo pergunta por causa do Barsi, né? Mas e o dividendo, dividendo. Galera, pensa na cabeça do CFO, né?
Cara, o cara entrou para reestruturar a dívida da empresa. Resolveu. O cara não pode voltar com esse assunto. Então, se for depender do CFO, ele não vai ficar distribuindo dividendo toda hora. Ele fala assim, pô, deixa o dinheiro aqui no caixa, né? Se sobrar um pouquinho, eu distribuo 10%, 20%. Então, ele está fazendo uma gestão de caixa ali, agora, nesse momento. Porque se você ficar agradando o investidor pessoa física com dividendo, volta o assunto de dívida, que é o pesadelo dessa empresa. Sim. Né? Então, não dá para ficar também acelerando a distribuição de caixa nesse momento. Eles são muito cautelosos por conta do histórico deles, né? Porque teve uma distribuição grande, recente e tal. Então, é um pouco desse momento. Mas hoje a empresa está super redonda, a produção é absurdamente boa. E aí, de novo, aqui não é uma campanha armamentista, mas é um processo de análise. Eu recomendo todo mundo, se vocês puderem também, a gente pode organizar, mais uma visita lá embaixo, né, em São Leopoldo, para visitar as plantas, né, visitar a produção, a fábrica. É um processo fabril, assim, como se fosse uma linha de automobilística. Um negócio surreal, assim, de qualidade de produção. Deve ser bem interessante. Quando você for aí, puder chamar a gente também, a gente vai aí. A gente Não, vamos marcar assim. já. Dá para ir esse semestre, mas a gente pode marcar no começo do segundo semestre. Boa. Lá. Aí vai para Porto Alegre, infelizmente estão passando por esse momento agora delicado. Mas vai para Porto Alegre, depois pega um carro ali e a gente sobe para São Leopoldo. Legal.